Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Champion Chess Tour aqui, final, Magnus Carlsen contra Jan Nepomniachtchi se prepara. Como se fosse campeonato mundial aqui, né? Quem se lembra, era para ser em 2021, tivemos pandemia, tivemos em 2020 e tivemos em 2021 o mundial entre Magnus Carlsen e Nepo, que foi bastante emocionante até a quinta, na sexta rodada o Nepo quebrou, né? Dali pra frente ele quebrou e o Magnus Carlsen acabou vencendo aquele mundial. E aqui eles se encontram novamente no Champion Chess Tour, partidas rápidas. Vamos dar uma olhada então, o Magnus Carlsen começando com as peças brancas. E você, uma dica aqui antes, você também quer melhorar no xadrez, não quer? Já baixou o aplicativo XB Pro? Ele vai te ajudar do nível 0 ao nível mestre. São os livros dos grandes mestres colocados na palma da sua mão de maneira interativa, gamificada, é gostoso de aprender. 10, 15 minutos por dia já são suficientes para você. Lembrem-se, é mais importante a consistência nos treinos, né, do que a verdadeira quantidade ali de tempo, tá bom? Fica aí a dica, Magnus Carlsen abre aqui com o peão dama, D4 foi jogado. Cavalo em F6, temos aqui C4. Nepo joga com E6, cavalo desenvolve aqui em F3, D5 ataca o centro. Cavalo C3 segue o desenvolvimento de peça, C5, temos aqui a ortodoxa Semitahashi. Peão toma, foi jogado, peão por D4, Magnus Carlsen recupera, dama toma e depois de peão toma, bispo G5, colocando pressão no peão central. Bispo em E7, oba, ganhei peão, não, cuidado. O Magnus Carlsen, claro, segue com E3 aqui, Rafa, mas aqui dava para ganhar um peão. Olha só que legal, a barrinha não sabe de nada, ela caiu, dama toma, cavalo toma e além de tudo eu tô atacando aqui a casa de C7. O problema é esse aqui, né? Aí você já pode abandonar. Então, meus amigos, por isso a partida seguiu com E3. Aqui foi jogado o bispo em E2 e aqui H6 questiona o bispo. Bispo toma, oba! Continua existindo o mesmo tema, cuidado. Por isso dama D2 foi jogado aqui pelo Carlsen. Bispo vem para casa de E6, protege o peão central, roque, e aqui dama vem para D7. Seguimos com torre de F em D1, pressão no peão isolado. Torre vem para D8, tudo que as pretas querem é uma hora conseguirem articular para trocar o peão isolado, que é o peão fraco. Cavalo D4 foi jogado, cavalo vem para C6, temos cavalo por E6. E aqui o Nepo consegue se livrar do peão isolado, defende aqui o peão, mas não tem mais o par de bispos. Carlsen segue com o cavalo E4, o que é isso? Tirando proveito aqui da cravada, né? E o bispo tá atacado. Dama em E7 foi jogado pelo Nepo e o Carlsen segue com o cavalo toma e depois de dama toma, torre de A em C1, lutando aqui pela coluna C. Torre de A em C8, H3 foi jogado, A6 e B4. Que maravilhoso lance aqui do Carlsen, já preparando um B5. Cavalo E5 foi jogado, dama D4, cravo cavalo, cavalo D7 volta, bispo G4, coloca pressão, ameaça tomar e ainda capturar mais um monte de coisa. Por isso o cavalo E5 foi jogado pelo Nepo e agora o bispo volta para E2. Cavalo D7 propõe um empate. E o Magnus Carlsen, então, não quer repetir os lances. Volta a dama para casa de D2, segue o jogo. Cavalo vem para E5, B5. Magnus Carlsen ataca os peões, temos trocas. E o cavalo vem para C4. E o Carlsen fala, aqui tem tática. Olha só esse negócio aqui. Bispo toma. E depois de peão toma, o Magnus Carlsen vai para esse lance brilhante, meus amigos. Torre por C4, como assim, né? Deixando aqui a dama. Magnus Carlsen está propondo a dama por duas torres, né? Se tivesse sido jogado torre por, ele joga a torre por C8, seguido de torre por D2. E esse final deve ser um final melhor para as brancas, né? Que além de terem aí duas torres, jogam um pouquinho melhor que uma dama, também tem um peão a mais, né? Então, bela tática aqui do Magnus Carlsen. A melhor reação para isso é dama por F2, devolvendo na mesma moeda. O Nepo não encontrou esse lance. Imagina que louco esse. Você fala assim, deixa eu sacrificar a dama, o Carlsen fala, né? O Carlsen fala, eu vou sacrificar a dama. E o Nepo fala, não, quem vai sacrificar a dama sou eu. A ideia desse lance é que se dama por F2, você é quem vai das pretas, é quem vão ter aqui as duas torres. E se tomar de rei, aí torre por D2 vem com cheque e tá caindo a torre na sequência. Que loucura, hein? Dama por F2 aqui é surreal. Bom, a partida seguiu com torre em A8. E aqui, torre em A4 foi jogado pelo Magnus Carlsen, mais uma vez deixando a dama para ir para esse mesmo tema, né? Torre A4 foi jogado, temos trocas e bora jogar esse finalzinho aonde o Magnus Carlsen tem um peão a mais na ala do rei. Será que dá para ganhar? Vamos ver aqui a técnica do Carlsen, né? Em geral é muito difícil de ganhar esse final, é quase impossível. As máquinas estão dando equilibrado aqui, estão vendo? As máquinas estão dando equilibrado.
Só um negocinho a respeito do bug do chess.com. Não acontece nesse layout de evento. Eu estou aqui na tela de eventos, eu não estou na tela de análise. É um pouco mais técnico isso, mas se eu criar uma análise com essa partida e exportar o PGN, importar lá, a engine estoura, galera. Ela consome todos os recursos do computador e não dá para gravar o vídeo, porque aí eu ficaria travando aqui agora, né? Mas nessa tela de análise de evento, que não é a tela de análise de partida, meio loucura isso, né? Mas tem essa diferença aqui na plataforma. Aí aqui funciona bem. Ok, é bom que a gente vai descobrindo aqui as coisas. Então aqui não tem mais o bug. Torre H5 jogado pelo Magnus Carlsen indo para cima dos peões. Rei G6 cai o peão de H4. Carlsen mantém-se com um peão a mais. Traz aqui o rei. Olha a técnica aqui do Carlsen. Galera, não é fácil ganhar com esse peãozinho a mais. O Carlsen sabe das coisas, né, cara? Não é normal isso. É um final extremamente difícil de converter. E aqui, então, vamos vendo a técnica aqui do Carlsen, né? Os peões estão espalhados aqui agora. Você fala, não é possível que dá para ganhar isso aqui, né? Se fosse peão dessa coluna, não daria. Olha que loucura que são esses finais. Se fosse esse peão e esse peão aqui, não dá para ganhar. Mas nessa configuração dá, por incrível que pareça, os peões mais separados funciona melhor aqui, né? O rei não consegue dar conta dos dois. E aqui então, bonita essa sequência aqui, deixa eu mostrar mais uma vez aqui esse lance H7 aqui do Carlsen, né? Esse lance aqui exclama, porque esse torre toma, você vai dar cheque, vai trocar e o peão vai avançar. Ô Rafa, sua voz mudou, é a prova de que você é um lagarto man, como é que chama as teorias da conspiração lá? Reptiliano. Agora voltou ao normal. Você deu uma modulada, deu uma tossidinha, modulou a voz e voltou ao normal. A gente já tava vendo. Rafa, tá gravado. Bom, rei G7 foi jogado, torre em A7, rei G6. E aqui E6 dispara o peão. Rei F6 encosta no peão, mas E7 dispara. Cheque, não tem jeito, o peão vai ser promovido. Só que esse final é muito difícil de converter. Tenta jogar isso aqui, coloca essa posição para você jogar contra o Stockfish. Talvez você empate, na maioria das vezes você vai empatar aqui. Ganhar é muito difícil. Agora imagina se você tem 4 segundos no relógio, igual o Carlsen aqui agora. Bizarro, cara. E o Carlsen vai jogando isso daqui ao toque. É muito difícil. A chance de você afogar o adversário aqui nesse tipo de final é gigantesca, tá? É uma chance gigantesca de você afogar. Vou dar um exemplo. Vou apertar agora, vou jogar rei F6. Aqui tem torre F7 já, tá? Então, vou me manter aqui. Torre F6 empatou, tá? Só pra vocês terem a ideia do drama que é isso aqui. Por que empatou? Ué, você tem que tomar a torre, senão vai tomar a dama. E quando você fizer isso aqui, o rei tá afogado, tá? Então é muito fácil você errar a mão nesse tipo de final. Claro que o Carlsen sabe disso. Por isso que ele mantém a dama longe, né? Olha aí a técnica. Cara, que técnica bizarra, né? E é muito mesmo difícil esse final. Aqui cheque, dama centraliza. Cara, é uma tranquilidade que o Carlsen joga isso. E aqui abandonou porque não dá mais. Caiu na finalização de Philidor, né? Tem esse nome. Tem o mate de Philidor, mas essa é a finalização de Philidor. Torre F6 você toma de rei agora para não afogar, né? E não de dama. E aqui, se a torre se distanciar, você tá dando checkmate aqui no próximo lance, né? Execução perfeita aqui do Magnus Carlsen nessa partida, que sai na frente aqui contra o Nepo. Temos mais uma vitória aqui do Carlsen. Vamos ver como é que foi, né? O Nepo abriu aqui com o peão do rei. Aqui temos os cavalos. Rafa, você deu spoiler que foi vitória do Carlsen. Você estava na expectativa que não fosse? Né? Então, que não existe spoiler. A partida do Carlsen não tem spoiler. A gente sabe já, a gente assiste já sabendo que ele ganhou. A gente só quer saber como, né? Então, por isso eu tô tranquilo aqui, que não tem spoiler nenhum. Cavalo F6 foi jogado, D3 e D6. Temos aqui o bispo G5, Magnus Carlsen segue com H6. O bispo fica aqui mantendo a atenção, a dama vem para E7, B4, dispara para cima do bispo, que isso? Bispo B6 e A4, o Nepo tá desenfreado. A5 foi jogado, B5 ataca el cachorro, que volta e temos cavalo de bem em D2. Cavalo vem para casa de E6, roque foi jogado e o cavalo ganha um belo posto aqui na casa de F4. D4 ataca o centro. Bispo G4 coloca uma cravada bastante incômoda e a dama vai para B3. Grande roque foi jogado, torre de F em E1 e aqui G5 pelo Magnus Carlsen. O bispo vem para G3, bispo em H5 e aqui temos o lance bispo em F1. O bispo fica estocado, dá a casa de C4 para o cavalo, protege a ala do rei. E aqui rei B8. Carlsen tranquilamente protege o seu rei, o Nepo vai se perdendo um pouco aqui nos seus planos e o Carlsen melhora a posição da torre.
O Rafa, ele também melhorou a posição da torre, mas ele se autocravou. O Carlsen aqui melhorou a posição da torre e não fez nenhuma autocravada aqui, né? Cavalo C4 foi jogado, bispo por cavalo, peão toma e a dama vem agora para casa de E6, cravando aqui o cavalo, não dá para tomar o bispo, não é com cheque, por isso a partida segue com dama C2 e agora H5 atacando na ala do rei. Cavalo volta para E3 para tentar defender, peão por D4 foi jogado, cavalo pula para F5, peão por C3, computador não gosta, fica quieto, Stockfish, dama por C3 foi jogado, Magnus Carlsen manobra o cavalo para casa de D7. H4 resiste bravamente, dama em E5 propõe trocas. Ixi Maria, o Carlsen tá propondo a troca de damas, melhor não. Dama D2 foi jogado F6 e aqui nós temos rei H2, o Nepo vai sobrevivendo. Dama C5 prepara um forte ataque, temos o lance torre C1. E aqui mais uma partida, a segunda que o Carlsen vai oferecer à dama, a segunda partida. Cavalo em E5 jogado aqui pelo Magnus Carlsen. Na partida anterior ele ofereceu a dama, lembram-se? Por 2 torres. E aqui ele oferece a dama mais uma vez, né? E aqui o Nepo segue com o lance bispo G2, protegendo o peão de F3, porque não ia tardar para o Magnus Carlsen recuperar o seu material, né? Então, por exemplo, aqui se torre por dama, cavalo aqui por F3 com cheque, seguido de cavalo por dama, poderia seguir dessa maneira com a torre atacada, né? O ponto todo é esse. Então vamos supor que a torre saísse, e aqui depois de cavalo por F1, torre por F1, torre por E4. E o Magnus Carlsen tem uma posição melhor. Que lance aqui do Carlsen. Quanto tempo ele levou para fazer isso? Nada. Nada. A partida seguiu com bispo G2 e aqui dama em A3. O Carlsen vê os lances, galera. É difícil entender isso, ele não calcula, né? Ele não calcula, ele vê o lance e joga. A partida seguiu com dama D1 e agora D5. Magnus Carlsen vai avançando na posição. Temos peão por D5, torre por D5. A dama vem para C2, tentando algum contrajogo. Torre de em D8, dobra as torres. Torre por cavalo. Nepo já foi para o desespero. Torre toma, cavalo vem para E3. Torre por E3 jogado pelo Carlsen, devolve na mesma moeda, ele não quer ficar com qualidade a mais, né? Não, devolve aqui, melhora a posição. Torre em E1 foi jogado, dama D4 e aqui H por G5, H4 jogado pelo Carlsen. Bispo toma, dama toma com cheque, rei vem para casa de H1 e aqui H3, meus amigos, atacando o bispo. Que ataque maravilhoso aqui do Carlsen. E agora o peão de F3 está caindo. Bispo por H3 foi jogado, dama G3 atacando o bispo, e aqui atacando também a torre. E por isso nessa posição, Jan Nepomniachtchi, o João Nepomuceno, meus amigos, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Magnus Carlsen mandou uma bela vitória aqui para cima do Nepo. Aliás, eu não mostrei o relatório da primeira, né? Tá aqui o relatório da primeira, fez 92,7% de precisão. E tivemos 2 empates e mais uma vitória aqui do Carlinho. Essa foi uma miniatura, meus amigos. Bora ver a miniatura aqui do Carlinho. Como é que ele fez para ganhar, então, o torneio aqui, né? O Rafa, agora você acabou de dar spoiler também que ele é campeão do torneio. Para. Você já sabe minha resposta sobre isso. Magnus Carlsen abre aqui com peão dama. E6 foi jogado E4. Defesa francesa. Não, Rafa, foi peão dama, não é defesa francesa. Mas é por outra ordem. D5 foi jogado, cavalo C3, cavalo em F6, E5. Variante aqui, Steinitz. Cavalo de F em D7, cavalo de C em E2, dando a casa de C3 aqui para o peão. C5, C3, o cavalo vem para C6 e aqui A3 foi jogado. A5 impede B4. Cavalo vem para F3, A4, ganha mais espaço. Às vezes você quer colocar um cavalo aqui em B3. A partida segue com H4 pelo Carlsen atacando na ala do rei. E aqui dama vem para A5, bispo vem para D2. Tirar a cravada do peão, né? O peão aqui estava cravado. A partida seguiu com dama B6, atacando recém indefeso o peão de B2. E aqui torre B1. Por enquanto, a torre está protegida. Não tem tema tático de bispo por A3 no futuro. Cuidado se você jogar isso com o cavalo ainda aqui em C1 ou qualquer coisa do tipo, né? Bom, ou com o bispo aqui em C1, mas com o bispo em C1... com o bispo em C1 tem bispo por A3, exatamente. Bispo em E7 foi jogado, bispo em E3, e aqui Roque foi jogado pelo João Nepomuceno. Carlinho segue com o lance F4, cavalo F4, dama vem para B3, propõe trocas.
O Carlsen não quer, ele só quer trocar a dama quando interessa pra ele. Aquele quer um pouquinho mais de vantagem, depois a gente troca as damas. Peão toma, e agora cavalo em A5. Temos o lance bispo D3, H6 pelo Nepo e torre H3. Que isso, cara, é o melhor lance da posição segundo o Stockfish. Uma bela subida de torre do caos, por isso que é uma miniatura, já tá acabando aqui, ele já tá quase dando mate. Cavalo C4 foi jogado, bispo volta pra C2, dama atacada, tem que ir lá embora, tem que ir embora. E aqui... Cavalo H5, lei de Davi Leandro. Rafa, o que é essa lei aí? Ou você fala isso aí todo vídeo, lei de Davi Leandro. Procure no YouTube o vídeo chamado Tabuleiro de Xadrez Davi Leandro. Aí você vai descobrir, ouve a música inteira, ouve o clipe lá, inclusive é bem legal, recomendo. E aí depois você já sabe do que se trata o Cavalo H5 ali, do nosso queridíssimo seguidor aqui do canal, músico, compositor e músico, o Davi Leandro. Cavalo por E3 foi jogado, temos aqui dama por E3, F5, João Nepomuceno vai tentando se defender do jeito que pode, mas o Carlinhos segue com agressividade. Torre G3, meus amigos, torre F7 faz a proteção, dama por H6, Rafa, ele sacrificou a dama de novo. Não, dessa vez não é sacrifício de dama porque você não pode sacrificar o próprio rei, por isso a partida seguiu com o bispo em F8, mas depois de simplesmente dama G6, meus amigos, João Nepomuceno abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Vamos ver aí, Rafa. Eu não entendi esse lance dama G6 aí. Pra mim esse lance não fez nada. O que ele tá ameaçando? Não era melhor tomar o peão? Vamos ver o que dá pra fazer aqui, vai. Você vai tentar, sei lá, jogar um torre A6 aqui pra defender o peão. Qual que é a grande ameaça aqui? A grande ameaça é cavalo G5. Então a ideia de tirar a dama aqui é porque você vai tapar a torre. E agora esse peão aqui, poderia estar capturando a dama. E aqui não tem mais jeito. O que você vai jogar aqui? Vou tentar defender a posição. Vou tentar levar a dama vou atacar aqui o bispo. Pronto, vai dama C4. Simplesmente dama em H7, checkmate, né? Então eu vou tentar jogar a torre aqui. Também não adianta. Nada aqui adianta. Vou tirar o bispo daqui com cheque. Pronto. Aí você postergou um pouquinho. Realmente parece bom isso, ó. Cheque com o dedo na cara. Aí a torre volta. Não, torre C3 não, Stockfish. Sério? Pô, você vai tirar uma peça que tá atacando? Stockfish tem cada uma. E aqui, então, depois de cavalo por E5, D por E5... Não, essa aqui já ficou mentiroso. O que jogaria na prática? Aqui a dama tentaria voltar para defender, né? Não, mas tá levando dama H7 mate. Não tem jeito, galera. Realmente não tem jeito. Cavalo F6, talvez, aqui. Mas aí tem dama por F7. Acabou. Simplesmente é isso. Aqui vai esse aqui, talvez postergue um pouquinho mais. Mas o checkmate chega com velocidade. Bela partida aqui do Magnus Carlsen. Carlinho venceu o João Nepomuceno, campeão aqui do Champion Chess Tour. Vamos dar uma olhada aqui nos resultados, né? Então o Carlsen venceu essas 3 partidas que eu mostrei, empataram 2, venceu com facilidade aquele que venceu com facilidade o Firuja. Então pra vocês verem o nível do Carlsen, Tá bom, meus amigos? Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!